Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos na Escola da Palavra. Às quintas-feiras, o tema da Escola da Palavra é Cristologia. Nós temos estudado a vida cristocêntrica. E talvez você se pergunte, mas por que estudar Cristologia? Porque Cristo é o centro do cristianismo. Sem Jesus Cristo não haveria cristianismo, nós não seríamos chamados de cristãos. E mais do que isso, nossa vida não teria sentido algum. Então, nós temos separado esse tempo das quintas-feiras, são apenas 30 minutos, mas é um tempo que a gente procura aproveitar bem para juntos estudarmos sobre a vida cristocêntrica. E nós estamos encerrando um tema muito interessante, sobre o qual temos nos debruçado já há algum tempo, que é o estado de exaltação de Cristo. Depois de termos visto o estado de humilhação do nosso Redentor, nós começamos a estudar o estado de exaltação. E nós já vimos nesse estado de exaltação os 4 estágios, nós estamos exatamente no último estágio. Nós já vimos a ressurreição, já estudamos a importância da ressurreição e a vitória declarada publicamente através da ressurreição de Jesus. Nós vimos também a ascensão, aquele momento em que o Senhor Jesus é elevado aos céus diante dos seus discípulos. Isso também demonstra que a obra foi concluída, né? A ressurreição e a ascensão estão profundamente ligadas. Vimos ainda o estar assentado à destra de Deus, ou a sessão de Cristo, né? Sessão à destra de Deus, que é o momento que nós vivemos, né? Se você se perguntar assim hoje, onde está Jesus? Jesus está assentado no trono, mas não assentado como quem não faz nada, como quem descansa. Pelo contrário, ele está ali intercedendo por nós, como nosso mediador junto ao Pai. E estamos no último estágio, que é a volta física de Jesus. Nós começamos a falar sobre esse tema na semana passada e vamos dar continuidade hoje. É muito bom ter você aqui, nós somos a Igreja das Américas e é sempre um privilégio nós nos reunirmos para aprendermos mais do Senhor Jesus. E para começar a aula de hoje, eu quero convidar você para juntos nós orarmos ao Senhor. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós, a inspiração do Espírito Santo para que nós possamos aprender e nos desenvolver cada vez mais rumo a uma vida cristocêntrica que se constrói a cada dia. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite para aprender mais de Ti. Senhor, nós somos incapazes por nós mesmos de construir alguma coisa, de construir algum entendimento sobre a Tua palavra. Nós necessitamos da iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, porque somente através do Seu Espírito Santo nós temos os nossos olhos iluminados e podemos entender aquilo que Tu queres falar conosco. Então, Pai, fala aos nossos corações, fala ao coração dos meus irmãos que estão aqui no chat, que estão assistindo essa aula, para que nós saiamos daqui, Senhor, saiamos desse encontro com a convicção da Tua soberania sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo que Tu tens feito por nós a cada dia. Muito obrigada pela Tua obra redentora. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Você é muito bem-vindo, deixa o seu boa noite aqui no chat, cumprimenta os nossos irmãos também, porque é muito bom a gente fazer essa interação também no chat. Se tiver qualquer pergunta ao longo da aula, é só colocar no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos começar então com uma revisão, né? No último encontro, como eu disse, nós começamos a falar sobre esse estágio que é a volta física de Jesus, e no último encontro nós falamos sobre a volta física como sendo um estágio, o último estágio, né, do estado de exaltação de Jesus, e vimos a importância dessa volta-vinda de Jesus. É a coroação de toda a obra redentora, né? Toda a Bíblia narra a história da redenção, e a volta física de Jesus será a consumação dessa história. É um spoiler que a gente gosta muito de saber, né? Nós sabemos que a nossa história não termina aqui, não estamos largados ao acaso, não vivemos de maneira cíclica, rotineira, mas temos a certeza, a convicção de que o nosso Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Vimos também que Jesus, quando voltar, voltará como juiz, virá para julgar aqueles que não o receberam. Nós que o recebemos estaremos aqui vendo a sua gloriosa vinda e alegrando o nosso coração na presença do nosso Rei.
Vimos ainda 3 palavras que costumam aparecer na Bíblia para fazer referência a essa volta à vinda de Jesus. Parousia ou parousia, nós usamos mais a pronúncia parousia, mas as duas são possíveis. Apocalipse e epifaneia. A parousia tem a ver com a presença de Jesus, a presença, essa vinda que traz a presença de Jesus. O Apocalipse tem a ver com a revelação, não só Jesus se revelando como pessoa, né, fisicamente voltando, mas também revelando toda a glória na qual ele está e com a qual ele voltará ao mundo. E ainda a Epifaneia, que tem a ver com essa manifestação gloriosa na vinda de Jesus. E aí nós encerramos a aula com uma frasezinha para gravar esses 3 conceitos, esses 3 termos que são utilizados na Bíblia para se referir à volta de Jesus. Na volta física de Cristo, nós veremos sua presença, parousia, revelada, Apocalipse, de forma gloriosa, epifania. Então, nessa frase curtinha, na volta física de Cristo, nós veremos sua presença revelada de forma gloriosa. Nós recapitulamos esses 3 termos, essas 3 expressões que aparecem na Bíblia em referência à volta de Jesus. Lembrou de tudo? Então, quero convidar você a pegar seu caderninho, pegar seu lápis, sua caneta e fazer anotações, porque nós vamos hoje continuar falando sobre a volta física de Jesus, começando pelo subtema a maneira da volta de Cristo. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia em João 14:16. Vamos juntos ler esse texto de João, com o qual nós abrimos a conversa da aula de hoje. Verso 16 de João 14. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que a gente abre o tema com esse versículo? Porque você sabe, algumas pessoas acreditam que esse texto, né, esse tema, aliás, quando a gente fala da volta de Jesus, essa volta já aconteceu. Algumas pessoas acreditam que essa volta já aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Jesus sobe, né, na ascensão, e a vinda do Espírito Santo seria já essa vinda de Jesus, essa segunda vinda de Jesus, já que ele diz no texto que nós lemos, né, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Ora, de fato, a presença, a parousia de Jesus veio junto com o Espírito Santo lá no advento do Pentecoste, em Atos 2, né? Nós já falamos sobre esse texto também. Só que aquela vinda, ou esse retorno de Jesus com o Espírito Santo, foi um retorno espiritual. Esse texto, João 14:16, fala dessa vinda do Espírito Santo, esse outro Consolador que está para sempre conosco, mas esse retorno é um retorno espiritual. No entanto, quando nós falamos da vinda, da volta física de Jesus, como esse estágio, o último estágio, a coroação do estado da exaltação de Jesus, nós estamos falando de uma volta física. Sim, a sua volta será física, visível e pessoal. Deus seja louvado, todo olho verá o Senhor Jesus vindo. Então, se a gente interpreta o texto de João 14:16, considerando que este outro Consolador, o Espírito Santo, já representaria a segunda vinda de Jesus, essa é uma interpretação inadequada, porque, na verdade, essa vinda de Jesus através do Espírito Santo se deu, sim, mas de forma espiritual. Nós estamos falando da volta física de Jesus, uma volta que será visível, todo olho verá. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos. Nós já lemos esse texto algumas vezes, né, nesse estudo, tanto quando falamos da ascensão, quanto na semana passada, quando começamos a falar da volta física de Jesus. Atos 1, versículos 10 e 11.
Olha que interessante, é exatamente o texto cujo subtítulo é a Ascensão de Jesus, né? Começa a narrar a Ascensão de Jesus lá no verso 6. E no verso 10, eu estou em Atos 1, verso 10, diz assim: e estando eles quem? Os discípulos, né? As pessoas que estavam ali com os olhos fitos no céu porque viram Jesus se elevar e se dirigir ao céu. Então, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, veja bem o que esses varões disseram àquelas pessoas que estavam olhando para o céu enquanto Jesus subia, certamente admirados, né, por esse movimento incrível que foi tão diferente de Jesus ser assunto aos céus. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. E aqui é uma questão de leitura mesmo. Se ele subiu visivelmente, né, sendo visto por todos, e se esses varões dizem que ele virá do mesmo modo como subiu, então ele virá também de maneira visível. Isso é muito importante porque ainda que a gente tenha talvez amigos, talvez conhecidos que não acreditem em Jesus, que não conheçam Jesus, a nossa missão é sempre falar de Jesus, falar da palavra a essas pessoas. Por quê? Porque essa vinda de Jesus será vista por todo olho verá. Não importa se a pessoa acredita em Jesus, se a pessoa tem Jesus no seu coração, se tem Jesus como Senhor de sua vida ou se não tem. Todo olho verá essa volta física de Jesus. Nós temos outros textos que falam sobre isso, que confirmam. 1 Coríntios 1, 7, por exemplo. Você pode anotar aí no seu caderninho. 1 Coríntios 1, 7. 1 Coríntios 4, versículo 5. 1 Coríntios 11, verso 26. Colossenses 3, verso 4. Vamos ler esse. Colossenses 3, verso 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Manifestação, presença, volta física, a volta de nosso Redentor, gloriando aí, encerrando, culminando o estado de exaltação. Seu estado de exaltação será física, será uma volta visível e será uma volta pessoal. Temos outros textos como 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, Tito 2, verso 13, Apocalipse 1, verso 7. É muito importante que a gente compreenda que o Senhor Jesus virá de maneira física, de maneira visível. Todo olho o verá. Algumas pessoas podem não acreditar, mas será uma vinda gloriosa e assistida por todos. Como vai acontecer isso? Vai passar na televisão? Vai passar na internet? Vai ser visto por todos. Os mistérios, como a gente já conversou, né? O que não está explícito na Bíblia, não é para a gente saber. O que a gente sabe, tem a convicção, é de que o Senhor virá da mesma forma que ele foi assunto aos céus. Tem um texto que eu trouxe para vocês, uma citação de um dicionário de teologia. O nome, na verdade, é Novo Dicionário de Teologia, do irmão Ferguson. E ele traz algumas definições. Ao falar da vinda de Jesus, ele diz assim: a parousia, a presença, né, a vinda de Jesus, não somente marca o final da nossa presente ordem histórica, mas estará por si mesma além da história, introduzindo uma ordem nova e de descontinuidade em relação ao curso histórico presente. Isso significa que tudo que a gente conhece de realidade, de mundo, de vida, tudo isso, tudo que a gente conhece como história, vai ser completamente alterado, vai ser completamente interrompido e recriado a partir da volta física de Jesus. Esse momento da presença revelada e manifesta do Senhor
quando ele vier buscar a sua igreja, será um momento lindo e um momento pelo qual nós esperamos, pelo qual nós ansiamos. É um momento que deve alimentar a nossa fé. Nós conversamos na semana passada, né, que algumas pessoas temem falar sobre a volta de Jesus, imaginando que será um momento terrível, um momento de dor, de desespero. Para aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, será um momento glorioso, porque assim como Ele é, nós o veremos. Amém? Vamos prosseguir. Uma pergunta que incomodava algumas pessoas na época de Jesus e ainda hoje serve de questionamento para os nossos contemporâneos é: quando se dará a volta de Jesus? Você já parou para pensar? Você sabe que algumas pessoas já até marcaram datas, né? O Senhor Jesus voltará nos anos 2000, no primeiro dia do ano 2000, Jesus voltará. Várias profecias já se levantaram, dizendo, marcando data, confirmando data, dizendo quando Jesus viria. Só que, na verdade, a Bíblia em nenhum momento diz quando essa data vai acontecer. Isso significa o quê? Que nós não sabemos, que a data é desconhecida. Por que é desconhecida? Porque a Bíblia não a revela. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Marcos 13, de 30 a 32. Marcos 13, de 30 a 32. O texto diz assim. Esses dois versículos fazem parte da parábola da figueira. Lembra da parábola da figueira? Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aí no verso 29 diz assim, Jesus diz, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, Marcos 13, verso 30, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esse texto é interessante porque tem uma referência direta à destruição do templo, né, em Jerusalém, mas também tem uma relação direta com a volta de Jesus. Algumas pessoas discordam disso, né? Mas a gente, numa visão reformada, acredita que o texto também se refere à segunda vinda de Jesus. Veja que essa data é desconhecida. Ali, ó, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração daquela época e a geração que é entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Não passar esta geração é esse período aí. Desde que Jesus falou isso até a sua segunda vinda, essa é a geração. Não passarão essas últimas coisas. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras não passarão. No verso 32, o texto conclui, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem o Filho. Jesus reconheceu que nem ele sabia o momento exato do seu retorno. Ele fez essa confissão, nós já estudamos, né, que o Senhor Jesus era uma pessoa, mas tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Ele faz essa declaração em relação à sua natureza humana. E é interessante que Jesus é onisciente quanto à sua natureza divina. Mas quanto à sua natureza humana, ele realmente desconhecia alguns fatos. Nós estudamos isso com o presbítero Marcelo. Então, a data é desconhecida. O próprio Jesus responde isso, informa isso aos seus discípulos. Lá em Atos, nós temos um outro texto também que confirma essa data, esse desconhecimento da data, essa não revelação da data da volta de Jesus. Atos 1, versos de 7 a 9. Atos 1, de 7 a 9. Ó, eu tenho Atos 2 e estou vendo o texto diferente. Atos 1, aqui, de 7 a 9. Diz assim, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja que aqui o Senhor Jesus diz também: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, meu querido, minha querida, não nos compete, é como se o Senhor Jesus estivesse falando isso para a gente hoje, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não nos interessa saber quando o Senhor virá. O que interessa é que nós, a cada dia, cultivemos uma vida junto ao Senhor, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós tenhamos a alegria de receber o nosso Rei, o nosso Deus, vê-lo de maneira visível, de maneira presencial, de maneira pessoal, estar diretamente com Ele. O mais importante é a gente saber que o que deve nos mover não é uma tentativa de descobrir quando vai acontecer, fazer cálculos, fazer contas, ler teorias da conspiração para descobrir qual será a data exata do retorno de Jesus. E eu trago mais uma citação do Novo Dicionário de Teologia sobre esse assunto, que é bem interessante. Diz assim: os escritores do Novo Testamento estavam menos preocupados com o cronograma e a forma da vinda de Cristo do que com o seu propósito. Vou repetir. Os escritores do Novo Testamento estavam menos preocupados com o cronograma e a forma da vinda de Cristo do que com o seu propósito. Vejam, essa deve ser a nossa intenção hoje também. Mais do que a gente querer saber quando o Senhor virá, que data é essa, se o próprio Jesus disse que nem ele mesmo sabia. Veja que mesmo o Senhor Jesus, sendo soberano, sendo Deus, ele não sabia. O texto que nós lemos diz que a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso Marcos 13:32. E lá em Atos 1:7-9 diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Essa data cabe ao Senhor. O que nos cabe? Nos cabe entender o propósito da vinda de Jesus. Isso é o mais importante. Se nós entendemos por que Jesus virá, nós entendemos toda a obra redentora e entendemos que a nós cabe o quê? A cada dia viver uma vida cada vez mais aos pés do Senhor, fazendo a sua vontade, anunciando a sua palavra, a tempo e fora de tempo, como nos diz a Bíblia, porque assim nós estaremos contribuindo para que a volta do Senhor Jesus se dê cada vez mais rápido, né? O texto fala que para que a gente acelere esse tempo. Como é que a gente acelera essa vinda de Jesus? Vivendo uma vida digna de Jesus, que honre o nome dele. Mas é bem verdade que nós vivemos num mundo para o qual o tempo é algo muito importante. É quase uma moeda de troca. Tem um filme, aliás, né, que fala sobre isso. O tempo era contado e a pessoa tinha apenas um valor, e quando ele acabava a pessoa morria. Na nossa sociedade a gente valoriza muito o tempo. A gente vive no tempo da instantaneidade. A gente quer saber tudo para ontem. Antigamente, eu lembro que quando eu precisava fazer alguma pesquisa, quando eu era adolescente, eu precisava fazer alguma pesquisa para a escola, eu ia até livros. Eu ia até a biblioteca da escola, pesquisava nos livros, abria o livro. Hoje a gente não tem mais esse processo. A rapidez acelera também as informações. Então a gente digita no celular, digita no Google e a gente tem a resposta. O nosso tempo é precioso e a gente não tem muita paciência hoje em dia. Mas veja, nós não devemos nos conformar ao mundo. Pelo contrário, devemos renovar a nossa mente, né? Nós precisamos estar próximos do Senhor e entender que o tempo dele é o tempo que vai acontecer. Por mais que a gente fique desesperado, nervoso, querendo acelerar, sem parar um minuto, sem descansar, o tempo é do Senhor. Melhor dizendo, o Senhor é Senhor também do tempo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é possível que, assim como na época de Jesus, muitas pessoas, na época
depois que Jesus, né, foi assunto aos céus, as pessoas perguntavam e questionavam: cadê esse Jesus que não volta? Cadê essa promessa? Onde está essa promessa? É bem verdade que ainda hoje nós temos também esse tipo de questionamento. Pessoas que estão à nossa volta e que se perguntam e que nos perguntam: cadê essa promessa? Quando Jesus vai voltar? Até hoje, desde aquela época até hoje, ele não veio. Será que essa promessa ainda está de pé? E eu queria que nós encerrássemos a aula de hoje indo a 2 Pedro 3 e vamos ler um texto que é do versículo 1 ao versículo 13º. 2 Pedro 3, de 1 a 13. Esse texto é muito importante, meu querido, minha querida, especialmente na época em que nós vivemos e que somos questionados e cobrados sobre: você acredita que Jesus vai voltar? Você realmente acha que as promessas que estão na Bíblia são verdadeiras? Sim, as promessas que estão na Bíblia são verdadeiras, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Vamos ao texto? 2 Pedro 3, de 1 a 13. O título é A Vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Preste atenção. Pedro diz: procuro despertar a vossa mente esclarecida com quê? Com lembranças. Verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Aqui a gente tem duas coisas importantes. Primeiro, Pedro escreve para lembrar a igreja que tem a mente esclarecida, mas que precisa ser recordada. Sabe aquele versículo que nos fala trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança? É isso que Pedro está fazendo, trazendo à memória para que as pessoas recordem. E veja, mas recordar de quê? Recordar de 3 fontes. Ele diz lá no verso 2: vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então ele recomenda, ele fala à igreja para que ela se lembre. Lembra que esse contexto da igreja está sendo bombardeado por falsos profetas. Vários falsos profetas que tentam deturpar a fé, se infiltram na igreja e tentam deturpar a fé do povo. Então Pedro diz: olha, eu estou escrevendo para que vocês se lembrem. Vocês já têm a mente esclarecida, mas é importante que vocês se lembrem. Se lembrem de quê? Se lembrem das palavras dos profetas, se lembrem da história de Jesus e das palavras do próprio Jesus, e se lembrem dos ensinos dos apóstolos. Essas 3 fontes são solicitadas por Pedro para que a igreja se recorde delas. Verso 3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha como o tom de zombaria e de escárnio, de fato, acontecia não só aquela época, mas acontece também hoje, talvez com nossos amigos, talvez com pessoas próximas. É possível que pessoas amigas digam isso pra gente. Ué, onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Verso 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quanta coisa bonita a gente tem nesse texto. Primeiro que ele fala da soberania do Senhor Jesus sobre o tempo. A soberania do Senhor sobre o tempo. Apesar do descrédito, do deboche,
do escárnio de algumas pessoas que questionam sobre quando se dará a vinda de Jesus, que até hoje não aconteceu, Pedro incentiva a igreja a recordar do que está na palavra do Senhor, o que foi dito pelos profetas, pelo próprio Jesus, o que foi ensinado pelos apóstolos. Para quê? Para que a gente se lembre da soberania, a soberania de Deus sobre o tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. Ele fala também da intervenção soberana de Deus na criação e no dilúvio, lá no verso 5, né? De longo tempo houve céus, bem como terra, e essa terra surgiu da água. Lembra que o Senhor Jesus, a Trindade, né, cria exatamente assim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí houve uma separação entre firmamento e água. E olha, ele faz isso soberanamente, ele age soberanamente na criação, e Pedro traz também à memória o período do dilúvio, quando ele diz assim, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, tanto a soberania do Senhor na criação, quanto o juízo do Senhor durante o dilúvio são trazidos à memória nesse texto de Pedro. A palavra cria e a palavra traz o juízo também. Verso 8 continua assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse versículo aqui é um versículo também que causa muitas histórias e muitas discussões. As pessoas ficam então contando. Queridos, o que Pedro quer nos dizer aqui é o seguinte: o Senhor é o Senhor da história. O tempo está submisso ao comando do Senhor. O objetivo de Pedro era afirmar a soberania de Deus por todo o tempo e declarar que a perspectiva de Deus quanto ao tempo difere totalmente da perspectiva do homem. Então não adianta a gente ficar pensando em que dia vai acontecer, quando se dará, quando Jesus volta, qual vai ser o dia da semana, em que horário. Isso não importa. Por quê? Porque a contagem de dia, a noção de tempo que o Senhor Deus tem é diferente da noção que nós temos. Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos pensamentos. O texto continua no verso 9, e essa palavra é para acalentar o nosso coração e nos motivar a prosseguir firmes e constantes, aguardando a volta gloriosa do Senhor. Verso 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meu querido, minha querida, se o Senhor Jesus não voltou ainda, isso acontece por conta da sua misericórdia para conosco, a sua paciência, sua longanimidade. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O verso 10, já finalizando esse trecho do capítulo, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, olha o recado para a gente. Deveis ser nós, devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O tempo da volta física de Jesus está previsto pelo Senhor, está determinado pelo decreto soberano de Deus, assim como todas as coisas que acontecem na nossa vida estão decretadas pelo decreto soberano de Deus. Então acalma o seu coração. O que a gente faz nesse tempo de espera? A gente precisa se agarrar aos ensinamentos do Senhor Jesus, através da leitura da Bíblia, leitura da palavra todos os dias,
tem que ser uma constante na nossa vida. A gente precisa ter o desejo de todos os dias estar junto da palavra do Senhor, aprendendo mais do Senhor, aprendendo sobre aquilo que Ele deseja que seja a nossa vida, aprendendo a ter uma postura devota ao Senhor, porque assim nós o honraremos. E precisamos ler a palavra de Deus também, especialmente para nos agarrar à esperança do retorno de Cristo, mesmo diante da apostasia de muitos, mesmo diante da zombaria dos céticos. O Senhor Jesus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus queridos, nós chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima semana, nós concluiremos o tema do estágio final do estado de exaltação, que é a volta física de Jesus. Eu quero convidar você a meditar, a insistir na meditação da palavra diariamente, para que o Senhor continue falando ao seu coração e você assim esteja se preparando para a volta de Jesus. Nós temos daqui a pouquinho o culto da Igreja das Américas. Você sabe que toda quinta-feira a gente se reúne às 20 horas e é muito importante que você participe conosco. Seja vindo presencialmente, para isso você só precisa se inscrever nas nossas redes sociais, seja assistindo pela internet. Não só assistindo, né, mas cultuando o Senhor junto conosco pela internet. Que Deus continue falando ao seu coração. Agradeço demais a sua presença até aqui. Fique com Deus e nos vemos na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Beijo grande.